Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Nós esta semana vamos dar sequência ao tema da semana anterior, porque não tivemos condição de exauri-lo. Mas antes disso eu quero comunicar para vocês, lembrar mais uma vez, no final desse mês de janeiro agora, 2012, nós vamos fechar o grupo das pessoas que irão conosco à Grécia, em 27 de maio desse ano. Então, dia 27, nós temos que passar a relação de passageiros, temos que passar os passaportes, o número de passaporte, todo aquele trâmite legal, para a gente poder já emitir as passagens e tudo e já definir o grupo. Então, quem quiser ainda fazer parte do grupo, escreva para viagemgrecia2012@gmail.com. viagemgrecia2012@gmail.com. Até o final desse mês nós estaremos ainda aceitando pessoas para compor o grupo. Depois disso, só se houver disponibilidade, porque nós temos que informar a companhia aérea e precisamos fechar o pacote também. Bem, mandar um fraterno abraço para todas as pessoas que nos assistem por esse mundo todo, lugares que eu jamais imaginei que a gente pudesse alcançar, mas nós estamos alcançando. E também em especial hoje para Jane Lúcia Pinheiro, nossa irmã que está aniversariando, então um fraterno abraço aqui ao vivo. O pessoal de Cubatão também aqui na Baixada Santista e todos aqueles que acompanham a gente, seja ao vivo pelo programa Vida Inteligente, pela TV Floripa, seja através do YouTube, do Facebook, do Orkut, de todos esses sites de relacionamento que fazem com que essa semente que a gente vem plantando aqui todo esse tempo dissemine e contagie a todos com essa coisa maravilhosa que é a fraternidade, o altruísmo, tudo isso que a gente vem falando todo esse tempo. E voltando ao assunto daquela semana, e sem muitas... só para fazer mais um comentário, depois que terminou aquele programa sobre a respiração, eu sempre recebo muitos e-mails, né, de torpedo, Facebook, Scraps, tudo aqui, falando, pô, Grego, estranhamente você estava muito quieto, parece que você se inibiu com o assunto, você deixou o Jorge falar de monte ali. Então não é assim. Às vezes eu não tenho, primeiro que eu não tenho o comportamento pré-definido, vamos dizer. Tem vezes que eu estou mais atencioso, tem vezes que as perguntas não surgem, então eu sou todo ouvido como vocês. Não significa que eu esteja alheio, omisso ou boiando no assunto, em absoluto. Às vezes eu fico prestando muita atenção para poder absorver tanto quanto vocês. Então não tem nada disso, entendeu? Nós estamos aqui conversando, é uma conversa fraterna como a gente faz toda quinta-feira. E está aqui conosco mais uma vez, a 120ª vez, programa 120, parece que foi ontem, 28 de setembro de 2005, tá vendo? Hoje, 5 de janeiro de 2012. Já estamos entrando no 7º ano, Vida Inteligente, ano 7. Haja paciência. Haja paciência, né? Você tá bom, Jorge? Tudo bom? Estou ótimo, você bem. Então, eu também. Como é que passou a semana? Foi tudo tranquilo? Eu não gosto muito desse período assim de o que chamam de festas, né? Para mim também é indiferente. Eu não tenho código social mais assim para sentar numa mesa ou reunir e conversar com... Eu acho que assim, se fosse adjetivar, eu seria adjetivado como tipo chato. Eu não tenho assunto. Então, assim, meu único assunto é alguma coisa assim... É como é lá no Facebook, que agora a gente interage lá, né? Não tem espaço para besteira porque não tenho vontade de comentar nada que não seja bem usar o tempo de existência, sabe? E então essas épocas assim de festa e de Natal, essas coisas assim, eu acho assim o caos, assim. A minha família... eles até estão acostumados porque o que eles ganham de vale-presente, e vale-presente não é que eu dou um vale-presente, eles, não, outro dia eu vou assim, mas não dá. Então foi bom que daí nesse período fiquei mais quieto, mais assim, lendo, ou não fazendo nada entre aspas, mas sempre pensando assim. Aí foi isso que eu fiz nesse período. Eu também fiz a mesma coisa, não celebro mais isso, já celebrei, né, no passado. Como a gente conversou outro dia, a gente respeita a crença hoje... de cada um, mas já está mais do que na hora de usar adequada e honradamente a vida, então usar bem. E assim também as pessoas nesse período, elas tentam exteriorizar aquilo que tem em cada um, que é a fraternidade, o amor, a amizade, as coisas todas, e aí manda assim, aquelas mensagens assim de feliz 2012, que isso, que aquilo, e aí vem aquela questão da economia, né?
Então, em vez de fazer Feliz 2012, fala Feliz sempre. Feliz sempre. Ou se não quiser gastar um Feliz sempre, um 2100, quer dizer, vale por 1000 anos. Exatamente. Vai dizer assim, só 2012. E até porque essa questão de medição de tempo é uma coisa muito interessante, porque a menor medição de tempo que existe, segundo a Gupta Vidya, a tradição antiga, chama Truti, T-R-U-T-T-I, e um Truti é 1/100º de segundo. Só que a mesma medição de Truti é a medição de espaço. Então, espaço e tempo é uma unidade. Então, essa nossa medição de anos solares é só pro forma, né? A gente que, assim, do ponto de vista afetivo emocional, então coloca um limite que você diz, não, estou chegando esse final de ano esgotado, é 31. Amanhã é dia 1, não, agora eu estou renovado. Pô, mas hoje é depois de ontem. Não e hoje e ontem nenhuma, é a mesma exatamente, coisa, não existe, exatamente. foi só uma círculo. Você está falando um assunto que eu tenho um sonho, e eu acho que esse sonho vai se realizar sim, né? Você tem um sonho, já está realizado. Já está realizado, né? que é exatamente nós voltarmos ao passado, claro que não vai dar para voltar ao presente, né? Onde as pessoas, onde os seres celebravam cosmicamente as coisas, né? O calendário era lunar, os equinócios, os solstícios, então trabalhava-se, o ser humano trabalhava em consonância com o universo. Não, Grego, mas nós vamos voltar nisso, mas daí uma oitava acima. Claro, uma oitava acima, sem dúvida. É como a diferença entre magia e teologia. A teologia é uma oitava acima de qualquer magia. Então, porque agora se vai chegar num ponto em que vai haver essa comunhão do ser humano com o cosmos, com a divindade, que é o próprio ser humano, mas com compreensão, coisa que quando se celebrava o solstício, era uma mistificação, né? Tanto quanto é agora, só que voltada mais para as coisas da natureza. O conhecimento estava limitado também naquela época. Sempre foi. Da Atlântida para frente sempre foi dado em doses homeopáticas para a humanidade, né? E agora a gente então chega num ponto em que isso é devolvido à humanidade, que agora tem consciência para então bem aproveitar e bem usar isso. Então a gente entra em um outro processo, em outro princípio, uma outra etapa, que é a Satya Yoga, onde tudo é feito como era antes, a diferença com consciência. Com consciência, e o assunto é bem pertinente. Isso que você está falando é a mesma coisa do que nós estávamos falando de respiração a semana passada, né? Sim. Se você respira por uma narina, tem uma alimentação adequada para aquela narina, como você disse aqui. Então, se o homem voltar, ou então entrar novamente em consonância com o cosmos, com o verdadeiro, ele vai viver melhor. Ele vai estar harmonizado. Não só melhor, né? Para sempre, né? Para que sempre, todo mundo deseja, né? Então, acho que é isso. Eu acho que nós estamos caminhando bem para isso. O professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, disse que aquele que equilibrar o cérebro e o coração alcançará na Terra as maiores alturas, né? Ele dá e o professor era um revelador, como todo iniciador. Isso é uma forma velada também de falar que, na verdade, é só voltar ao equilíbrio cósmico das coisas para equilibrar o cérebro e o coração, que é o que a gente vai conversar hoje em continuação, que é o prana solar e o prana lunar. Aí então você tem o domínio sobre a natureza. Aí então você não só tem consciência, se fala assim que daí quando o Sol, né, que é o cérebro, e Lua, que é o coração, se misturarem, quer dizer, quando equilibrar o cérebro com o coração, ou a emoção com a mente concreta, eles ficam de tal forma miscigenados que daí você não só tem a consciência de Sol e Lua, quer dizer, você tem a consciência cósmica, quanto o teu corpo físico vive o tempo que um planeta vive. Interessante isso, né? Isso é uma realidade. Eu acredito que seja realidade mesmo. Não, e é prático, né? Não tem nada assim, não tem. Bom, nada que a gente conversou aqui até hoje é assim, utópico ou alguma coisa, sem dúvida. Teórico, não. A gente tenta fazer com que a coisa venha para frente. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não tenho nem o conhecimento, está aqui, ó, perante o nosso convidado. Já vou corrigir. Mas o que eu tenho visto, o que temos de coisa para abordar, vocês não fazem ideia. Eu fico abismado com aquilo que eu vejo, com aquilo que
que se apresenta, é uma coisa, eu não sei até onde isso vai parar, mas olha, eu posso dizer para vocês que é fantástica, a palavra mais próxima do que eu posso. Deixa eu fazer uma correção enquanto está quentinho. Está quentinho. E sabe por que a gente fala assim, não, vou responder enquanto isso está quente, né? É porque está quente que quando acaba de ser plasmado, o que plasma a ideia ou o verbo no invisível, né? É Agni, né? E Agni é Tejas, é calor, né? Por isso fala que enquanto isso está quente ou no calor da discussão. Então, isso que você falou assim, e que o teu conhecimento é isso daqui do que eu tenho, daí isso de certeza não é verdade. Nós temos assim, exatamente o mesmo conhecimento, todos nós temos. A única diferença é que daí eu gosto mais de falar, só. Né? E eu tenho uma abordagem diferenciada, porque eu fiz um caminho diferente do que você fez, mas é exatamente a mesma coisa. Senão a gente não estaria aqui conversando há tanto tempo, isso tenho certeza. E também daí sobre o que você falou, comentário do programa passado, né? De você não fazer pergunta, é porque daí eu acho que ainda não, as pessoas às vezes duvidam e não aceitam. E tudo aqui é espontâneo, exatamente, né? É mais que do que não é combinado, que, assim, que não tem aquele teleprompter passando ali onde ou então um script, eu vou lendo, ou a script. gente combina ali na porta antes qual é a pergunta que você vai fazer, eu nunca sei, né? E às vezes eu sei o assunto. Mas daí o que eu vou responder que é só a minha impressão sobre o que você pergunta sobre o assunto, não quer dizer que eu sei isso tudo, né? Claro. E o que você pergunta é aquilo que já falou, que eu acho que é o somatório, né, do que deseja ser falado, né, ou precisa ser ouvido por todos. Né? Não quer dizer assim que a gente tenha mais ou menos conhecimento que ninguém. E outra coisa também que é muito importante a gente falar, já nesse primeiro programa desse ano que começa agora, é que assim, nunca foi nossa intenção iniciar ninguém. De jeito nenhum, nunca falamos disso. Não somos adeptos, nem iniciados, nem mestres, nem temos conhecimento nenhum. A gente vem aqui e troca a impressão, compartilha a impressão, né, de um conhecimento que deve ser de todos. Agora, são conhecimentos, né, ou tópicos absolutamente complexos. Imagina, assim, sobre o alento, sobre a respiração, que é o que a gente conversa, isso é um dos segredos mais bem guardados desde o início da raça ária, 1 milhão de anos, que assim, e vai se esgotar em 2 programas de 1 hora? Óbvio que não. O que a gente tenta fazer é mostrar, compartilhar com vocês aspectos novos, né, desse conhecimento, para que vocês sintam curiosidade. Isso, instigar o conhecimento, a busca, e tem a pesquisa. O impulso para daí procurar a informação, né? E com a curiosidade, né? E o impulso em procurar a informação, então encontrem aí o conhecimento. Qual conhecimento? Não é o meu, não é o teu, é o conhecimento de vocês, que daí vai se adaptar ao que vocês são, a qual conhecimento vocês precisam ter para bem cumprir o papel da lei. Então, o que nós queremos, né, nesses 120 programas? Que vocês andem. Entende? Então, não tem mestre, e a gente anda junto, né? Porque nessa conversação aqui, não tem, assim, que a gente... que surge de... Para mim, assim, eu me divirto muito vindo aqui, assim, agradabilíssimo. Essa né? aqui é a minha celebração. Para mim é o meu lazer quinzenal. É isso aí, então. E aprendo muito conversando contigo, aprendo muito conversando aqui, aprendo com as questões que depois se apresentam lá no Facebook, exato, por e-mail, porque aí tem que pegar e escrever uma resposta, e o professor diz, a ideia é o verbo que toma carne através da pena, então assim, você tem que engendrar mentalmente e verbalizar uma coisa, engendrar mentalmente e aí escrever, você deu corpo àquela escrita, então você está pegando aquela verdade que é imutável, e da qual você tem uma impressão sobre ela, escreve e compartilha. Quando eu escrevi, ela já está alterada. Quando a pessoa que vai ler passa os olhos, quer dizer, vai vitalizando, ela já não é mais minha. Né? Já é uma outra forma da verdade ser vista, e assim que ela se projeta na humanidade, assim que o conhecimento é espargido e compartilhado, nem mais nem menos, quer dizer, não tem assim quanto a isso, né? Às vezes vemos e-mails assim somos seus seguidores e não sei o que, e a coisa que me deixa absolutamente aborrecido quando alguém usa a palavra mestre. Isso, né? É verdade, isso eu assino embaixo, Jorge não gosta mesmo. Assim, não é uma ofensa porque eu sei que é dito com carinho. Com carinho. Mas é o mais próximo que pode se chegar de uma ofensa para uma pessoa é me chamar de mestre. Mestre só tem um. Eu sou recém-alfabetizado, tá? Assim,
tentando me comportar como um bom discípulo, um peregrino esforçado, qualquer coisa do gênero. Agora, não mestre, jamais. Então, assim, não. Mas, de qualquer maneira, são expressões de fraternidade. Com certeza. Né? Mas, com certeza. E é bom a gente conversar isso hoje, porque nem o grego é mestre de ninguém, muito menos eu. Né? Se a gente está aqui é se divertindo, compartilhando. Fora disso, é só elucubração mental. E outro que você falou aí, e eu durante essa semana, a semana passada e essa ainda, hoje de manhã, inclusive na academia, eu perguntei para a professora de, acho que é spinning, sei lá como é que chama essas coisas aí, é um tipo de aeróbica. Falei, você sabia que a gente respira, a gente não respira pelas duas narinas ao mesmo tempo? Não sabia. Quer dizer, uma profissional, isso não é demérito nenhum. Não, porque é uma coisa praticamente desconhecida. Então, para todas as pessoas que eu comentei, que você já havia me dito antes, numa outra ocasião, acho que mesmo no Vida Inteligente, você havia dito que a gente respirava por nariz. Então, são coisas que a gente nunca podia imaginar. É totalmente desconhecido. E se fosse só respirar por um nariz, ou por uma narina ou pela outra, tudo bem. Mas isso tem N outras relações. Só para ter uma Saúde, ideia. alimentação, como você falou no programa anterior. Longevidade, consciência. Tá aí, Hoje nós vamos aprofundar isso. Só para ter uma ideia, Grego, da importância disso, né? Então você pega o ser humano assim, o ser humano está de pé e você está olhando de cima. Então você está vendo a minha cabeça aqui. De cima você está olhando, tá? Aí você divide minha cabeça em 4 partes, né? Então você tem aí o norte, sul, leste e oeste. Essa divisão da minha cabeça, ela é exatamente a divisão das 4 câmaras do coração, né? Que é o que vai bombear e receber o sangue arterial e o sangue venal, né? Essas 4, cada uma se divide em 3, né? Essas 12 divisões do movimento do prana, né, dentro do que a gente conceitua como tempo, são exatamente as 12 pétalas do cardíaco, né, que é o máximo que se vai em termos de yoga para pacificar o astral e desenvolver o vibhuti. Então, assim, como que se vai fazer, por exemplo, para algumas escolas que tem a yoga do cardíaco, fazer a yoga e mentalizar a pétala e dizer o bija e não sei o que, e tentar equilibrar as tendências positivas e negativas, se não se sabe a origem disso, ou a mecânica disso. Então o que a gente tem feito aqui, tem conversado aqui, é mostrar, independente se é o nosso dia a dia, ou se é uma yoga mais reservada possível em uma escola iniciática, há uma mecânica do invisível que rege isso. Da qual você precisa ter consciência daquilo, Lógico. Porque senão não adianta você fazer sem saber o que A pronúncia de uma palavra fazendo. sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Aí, JHS. foi bom reiterar isso. E isso vale assim para a pessoa que está se iniciando agora, para aquela que é da doutrina espírita e quer entender o que acontece, para aquela que segue a religião católica que quer entender o que acontece, para aquele que é cético e quer saber por que é cético, para aquele que é maçom e quer entender como é que funciona o gênio da espada, para aquele que é... Não interessa o que seja, o que a gente tem feito nesses 120 encontros aqui, que eu não sabia, mas é um monte de conversa, Então o que a gente tem feito aqui é tentar mostrar como funciona aquilo ao qual você dedica a tua vida. Se você vai continuar fazendo isso ou não, desde é um problema seu. E aí você já fica, enquanto você é ignorante, você não tem nada a ser cobrado, né? Ignorante mas a partir do no sentido momento de que você... desconhecimento, Exatamente. Né? No momento que daí você tem noção que o que você faz mexe com uma energia assim, 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 está causando leva evolução tua própria, humanidade tua própria, divindade tua própria, e você persiste, então aí você passa a ser um consciente andador de Adharma, que assim, você está gerando karma conscientemente. E karma não é aquele Deus antropomorfizado, vingativo, pedante, né, que vai te punir, não. Você desequilibra, né, as forças universais, elas tendem a voltar ao equilíbrio, e só quem pode colocar equilíbrio é você mesmo. Não tem nada de religioso, nem nada de fantástico nisso. Então vamos voltar aqui ao que nós estávamos falando. Terminado nossa introdução. 120 horas de programa, parece muita coisa, né? 120 encontros, né? Mas são 5 dias. 5 dias, 120 horas são 5 dias. Em 7 anos, 5 dias falando só. Veja só.
É que daí, por que Mas parece... é importante, agora você esqueceu de uma coisinha. Falando o que nunca foi falado. Então, é que daí... Aí 5 horas são muita coisa. Não, parece que é muita coisa, porque a gente só ajuda a mostrar quais são os ingredientes para fazer a massa. Cada um faz a massa e bota no forno. Cada hora de conversa gera um monte de... Então, mas já está gerando, geram já está bom. uns bolos gigantescos aí que cada um tem que digerir. Já está bom, porque eu vejo que o nosso entorno está harmonioso, está crescendo. Então isso é gostoso você ver no real, né? No real, no dia a dia, nisso que a gente acompanha, você vê que é uma verdade que está se disseminando e é bacana isso. O que faz com que a gente persista, continue aqui mantendo o Vida Inteligente no ar, que você sabe, todo mundo, ninguém sabe como, né, isso aqui se mantém, né? Mas deixa assim, deixa assim, deixa para lá. Jorge. Se mantém no ar porque é para ser mantido no ar. É isso mesmo. É porque o Silvio ajuda, que está ali no estúdio agora. Ô, Silvio. O Silvio ajuda, e como ajuda, viu? O Silvio é o diretor aqui da TV. Então, Jorge, nós vamos voltar ao assunto. Eu só quero um esclarecimento, voltando isso aqui para dar sequência depois. Respiração com alimentação. Você falou, não captei direitinho, não tive oportunidade ainda de ouvir o programa anterior. Então eu gostaria que você falasse isso hoje, só uma recordada, para a gente dar sequência em seguida, falar sobre Lua e Sol, né? Vamos ver o que vamos ver o que vai sair aqui. Então, só quero um esclarecimento quanto a isso. O dia que eu respiro pela narina esquerda, eu tenho que ter um tipo de alimentação que você vai explicar. Você falou alguma coisa nesse sentido, que a alimentação tinha a ver com respiração. Sim, falei. Então, nós temos uma introdução de 20 minutos hoje, porque a primeira do ano aí para a gente esclarecer algumas coisas. Então, a respiração a cada 1 hora, 56 minutos e 7 segundos, 7 centésimos, né? Ela muda de uma narina para outra. Qualquer pessoa pode perceber isso, né? Qualquer ser humano. E se não percebe é o seguinte, é que daí, de tanto fazer errado a alimentação, primeiro a respiração errada. A minha está solar agora. Tanto fazer solar que lado que é? Direito. A minha está lunar aqui. Tá Surya Ishvara, Chandra Ishvara, Lua e Sol. Interessante. Tá? Vai fazer em casa também, ver. Então, de tanto você fazer errado isso, que assim, na alimentação, não fazer a respiração adequada, fazer a respiração sem ser a correta, que a gente vai conversar aqui hoje, então, embrutece o organismo e você não percebe isso. Se você, então, isso que é uma coisa fantástica. Se você controlar, né, o teu fluxo de prana, que é essa mudança de respiração, né, seguindo o sentido do relógio, né, nessas 4 partes do corpo humano, e na narina direita, esquerda, frente, trás, e você juntar isso com o conhecimento dos tattvas, que a gente já conversou algumas vezes, hoje vamos conversar um pouquinho também sobre isso, você simplesmente, né, não tem o porquê procurar um outro conhecimento. Porque você se assenhora, né, de todo o conhecimento que te garante longevidade, saúde plena, né, e consciência. É a chave da consciência, a chave de qualquer poder do yogi, a chave de qualquer poder da meditação, da compreensão do adepto, não interessa o que seja, é o domínio da ciência do alento e dos tattvas, da respiração e dos tattvas. Então, o que você está querendo dizer é que, por exemplo, a respiração é um ato involuntário que nós fazemos, né? Involuntário. Que significa que se eu ficar atento à minha respiração... Involuntário é o batimento cardíaco, né? Sim. Porque assim, eu posso conversar contigo agora sem estar respirando, e eu seguro sem respirar até quando eu quiser. Tá, mas ele porque agora você está pensando nisso e você parou. Então senão você consegue controlar, então, ele é automático. A minha pergunta é o seguinte, quanto mais consciente for a sua respiração, melhor. Sem dúvida. Então assim, quando a respiração está sendo feita pela narina direita, né? Então o ideal começou a respiração na narina direita, então o horário de se alimentar é meio-dia, né? Eu
espero iniciar a respiração pela narina direita para daí então me alimentar. Que daí a respiração pela narina direita ela é apropriada para a digestão ácida do estômago. Quando termina... Isso, você falou isso, ácida. Alimentos ácidos, proteínas, essas coisas assim. Quando termina, né, o período de são 1h56 de digestão de alimentos ácidos, então se inicia a segunda fase da alimentação, que é feita pelo duodeno, né? Se você vai se alimentar, vai almoçar, comer qualquer coisa que você queira fazer, enquanto está respirando pela narina esquerda, tudo que você colocar no estômago, nada vai ser digerido adequadamente. Você vai ter uma digestão difícil. Não vai ser feito. Isso aí passa para o duodeno, passa para o intestino, e aí altera... Ou seja, você não vai aproveitar o alimento. Nenhum. Tá. Não, nenhum. E aí então vem a necessidade de comer mais, comer desordenadamente. Tanto é que é o seguinte, se você daí tiver com vontade de comer um alimento gorduroso, né, e você perceber que a alimentação está sendo feita pela narina esquerda, pode se preparar porque vem daí uma IT qualquer no sistema digestivo. Não tem a menor dúvida. É uma previsão de doença. Não tem a menor dúvida. Por isso que esse autoconhecimento, e é uma coisa simples, você pegar assim, mantenha um caderno, não custa, faz uma caderneta assim. Ó, agora são 8h25, estou respirando pela narina direita. Mas dá para você fazer uma tabela disso? Tem que fazer. Não, mas dá para fazer? Claro. Quer dizer, sim. Isso é religioso. Uma hora desse aqui, uma hora desse. Então, 1h56, 7 segundos, então dá para você se conhecer, claro, e fazer realmente uma tabela, claro, saber aprender. E porque daí, a cada 58 minutos, aí o prana, ele se desloca, né, nesse 1/4 que você é. Né? E a cada gari, que chama gari é um termo que descreve uma medida de tempo que é 24 minutos e uma proporção. Alterna o tato que está em atividade no teu organismo, né? Então, se é apas, se é vayu, se é teja, se é peito, enfim, então dependendo do tato que está em atividade e de como está a tua respiração, você sabe até se é uma hora boa para dormir, se é uma hora boa para fazer exercício mais intenso, se é uma hora boa para se alimentar, se eu posso criar mais agora ou não. Você guia a tua vida, né, pelo ritmo. Se tiver tudo em harmonia, você vai tirar, claro, proveito total de cada, seja do esporte, seja da alimentação. Porque é assim, Grego, para que eu consiga unir o humano e o divino, ou equilibrar o humano e o divino em mim, primeiro, o divino tem que estar equilibrado em mim, e segundo, o humano tem que estar equilibrado em mim, porque eu não consigo equilibrar duas coisas desequilibradas. Então, se eu tenho o domínio da ciência do alento, da respiração, digestão, essa coisa toda a gente vai conversar em seguida, né? E da questão dos tatos, então, eu tenho equilíbrio os elementos para que então eu consiga fazer conscientemente essa união do humano e do divino. E depois, sim, como que eu posso ficar pensando em melhorar enquanto pessoa, o astral, não sei o que, a mente concreta, adquirir conhecimento sobre o cosmos, sobre o além-a-caixa, sobre Matradeva, sobre o planetário, sobre Maitreya, se eu sequer sei como é que funciona a troca de oxigênio dentro de um alvéolo pulmonar que é meu? Tem lógica. Como que eu vou me alimentar do conhecimento cósmico que um avatar, uma nuvem me dá, se eu sequer sei me alimentar na hora correta? E o que acontece no cosmos acontece dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Então, como que eu quero pegar e crescer ou construir uma pirâmide se eu não tenho sequer aí uma base sólida para colocar o primeiro tijolo? Isso é que é necessário. Por isso que tem o conhece-te a ti mesmo, gnose-te ipsum. Assim, você tem que se conhecer porque todo o universo manifestado, toda a matéria manifesta, ela tem em si 5 elementos, né? Que é de Akasha, né, até Prithvi. O ser humano tem em si 5 elementos, mais 2 ocultos como tem no universo. A ciência, então, agora, a academia finalmente descobriu que a cada 11 anos as manchas solares ficam mais intensas. Sim. Por quê? Porque a cada 11 anos pulsa, né, é um batimento cardíaco do Sol central que emana prana para todo o cosmos para alimentar a estrutura da vida. Então, o mesmo coração que pulsa no universo, que é o Sol central da galáxia, no nosso caso,
né, que depois vem e se reflete no Sol de cada sistema solar, né, o processo é exatamente o mesmo que acontece na gente. O Sol pulsa no centro da galáxia, esse plano é projetado pelo Sol físico, que é o que a gente vê, né, que é a interface entre o visível e o invisível, né, eu respiro, né, isso é armazenado em mim, né, e armazenado então tem o Sol central, que é quente, e o Sol de cada sistema solar, que é o Sol frio, né? Aí isso vem em mim, é armazenado no Sol central quente, no Sol central frio, que é o cérebro e o coração, né? E aí isso é bombeado, né, para manter a inteligência da coisa existindo, assim como é no meu organismo, é no universo. Aí isso é bombeado e vai até a última célula do meu organismo. De que maneira? No coração nós temos 50 anadis que saem para a direita e 50 que saem para a esquerda. Esses 100, cada um se ramifica em mais 100. Esses 100 que se ramificarem em 100, cada um se ramifica em mais 72 mil. E eu tenho 727 milhões de microvasos que levam oxigênio, vida e prana a uma célula que compõe o dedo do meu pé e a uma célula que compõe um pensamento que eu tenho. A energia que eu uso para manter a vida, que é o oxigênio, então eu respiro e a respiração, ela vai se processar nas seguintes etapas. A primeira etapa, alguns milímetros antes da narina. A segunda etapa, da narina até... Porque assim como a digestão tem várias etapas, né, onde tem a digestão ácida no estômago e alcalina no duodeno, né, então, da mesma forma, eu tenho várias etapas de respiração. A respiração ela começa alguns milímetros antes de chegar na minha narina, processando a caixa tátua. Passando pela narina e até chegar no meu queixo, segundo momento da respiração, eu vou processar o tato seguinte, vayu tato, né? Do meu queixo até a metade do externo, que é esse osso que segura aqui, onde é que está o diafragma que vai fazer a respiração, eu tenho a terceira fase da minha respiração, da terceira etapa da minha respiração, onde daí vai estar em ação o tejas, né? Eu tenho a quarta etapa, né, de processamento da respiração, que vai pegar da metade do externo até aqui embaixo, onde vai estar acontecendo o apas, né? E aí depois eu tenho a quinta etapa, que é o que vai pegar daqui do final do externo até no umbigo, né? Que daí é Prithvi. Então a respiração, a digestão da respiração se faz em 5 fases. Assim como a digestão do alimento sólido também tem 5 fases. O ser humano, o que a gente conceitou como vida, ele é mantido por 3 tipos de elementos. Vayu, que é o que eu recebo da respiração, esse processo, né, do oxigênio queimando, daí então ele entra por aqui, vem no pulmão, vai no alvéolo, aí quando o sangue tem contato com dentro do alvéolo pulmonar, o sangue tem contato com o oxigênio, então há um processo de queima, e aí junto com a hemoglobina, esse oxigênio ele é passado para o sangue, e o sangue volta para o coração, e ele é expulso, ele é empurrado para todo o organismo. Então, esse processo de geração, né, dessa transformação alquímica que é a respiração e que também acontece na pele, porque a mesma forma como daí a pele tem contato com o ar, o oxigênio também tem, então nós respiramos pela pele também, por isso que a higiene e o ter contato com o ar, com o sol, faz parte da rigidez do ser humano, então isso vai gerar vayu. Tudo que é um alimento de líquido e sólido, né, vai gerar daí, é transformado em um dos centros de poderes do organismo, que são 8, né? Aí no centro de poder da digestão e da assimilação vai gerar uma substância chamada fleuma. Então, vayu primeiro, fleuma é o seguinte, e o terceiro, que é o que se considerou como bílis, que são 3 tipos, é o resultado da ação do sistema endócrino. Essas 3 coisas em atividade, vayu, bílis e fleuma, é que mantém o que a gente conceitou como vida física. Só que daí, vayu, bílis e fleuma interagindo, eles criam, né, uma quarta substância que é chamada de ojas ou ojas. E essa quarta substância, ela é tipo uma manteiga clarificada, e que isso é uma coisa muito interessante, que ela fica numa parte que é oculta do coração, que assim, que
Nós temos 7 camadas da pineal, né? E a pineal funciona no cérebro da mesma forma como o coração funciona. A pineal tem 7 camadas. Cada uma irradia substância para um dos chakras, né? E tem a correspondência no coração, porque tudo que tem no cérebro tem no coração também. Então o coração tem 7 câmaras também, né? E essas 3 adicionais é onde daí vai estar o Ojas, e esse Ojas é o que daí dá a questão da eletricidade, né? Da transformação do prana para alimentar a vida invisível. Da mesma forma como o sangue alimenta todo esse conceito de vida física e essas inteligências que nos compõem, o prana que nós respiramos é o que vai alimentar e nos dá vitalidade para gerar emoção, pensamento, intuição, porque a gente pensa assim, eu tenho que me alimentar muito para ter energia para trabalhar. Isso. Né? Eu tenho que dormir para deixar meu corpo em dia para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. E qual é a energia que eu vou adquirir para pensar? Qual é a energia que eu vou adquirir para criar emoções superiores, para ter intuição? Qual é a energia que mantém a vida íntegra? Porque a vida em si é a manutenção do espírito, que é Timã Bodhimanas, da alma, que é a mente concreta e astral, com o corpo físico, que é físico e vital. E esses 7 processos, 7 planos interligados, é que formam o que a gente chama de vida. E isso é entrelaçado, interligado por prana. Né? E prana, né, ele é colocado no corpo humano pela respiração. Sabe que... Essa é a importância da respiração, porque é a manutenção, o oxigênio é a manutenção da vida física, né? E o prana que vem junto no ato da respiração é a manutenção da vida espiritual, é o que mantém o que se conceitou como vida. Mas você sabe que depois que você recomendou a literatura e eu fui buscar isso aqui, eu fiz uma pequena prática, vamos dizer. Mas eu senti uma baita de uma dificuldade. Baita de uma dificuldade. Imagina. E as pessoas... Inclusive chegou a sentir falta de ar, porque eu tive que adequar o tipo de respiração a todos aqueles movimentos daqui. Quer dizer, não é falta de ar, quer dizer, é uma sensação estranha. É um excesso de vitalidade então, que o corpo não está acostumado. É isso aí, pode ser isso. Eu não sei definir. Mas eu tive dificuldade para fazer essa modificação. Não, essa transição para a maneira adequada de respirar fisicamente e a maneira adequada de encarar a respiração do ponto de vista de conhecimento, né, isso é renascer. Isso é você começar uma nova vida e uma mesma existência. Tem rebirthing, técnicas de respiração que chama renascimento. Você acabou de dizer isso aqui. Não sabia. Então, mas existem práticas no sentido de ser um duija, que você vai e você recomeça a tua existência 2 vezes no mesmo corpo físico. Né? Agora, entrando nesse é oportuno para que a gente não possa deixar escapar hoje, estamos bem no horário, está tranquilo. Nós estávamos falando de solar, lunar, então me chama homem e mulher, né? E existe uma relação também, o que você tinha me falado a questão do prana solar e prana feminino e masculino? Exatamente, porque aí nós entramos no campo sim. Você já sabe o que eu vou falar, né? Sim, sei. Então é muito importante a gente frisar, isso se apresentou e é necessário que a gente fale. Não, tem a ver com a respiração também. Por exemplo, assim, Prithvi está concentrado no ser humano até nos joelhos. Sim. Prithvi, tá? Alaranjado. Apas está concentrado no ser humano dos joelhos até na região sacra, violeta. Tejas está concentrado no ser humano dessa região aqui até nessa região, vermelho. Vayu pega o sistema respiratório e está concentrado no ser humano daqui até mais ou menos nessa região aqui, onde é que está o sistema respiratório. Tá. E a caixa está e é verde. E a caixa está concentrada no ser humano daqui para cima e é índigo. A rigidez da existência do ser humano enquanto homem cósmico implica em que cada coisa esteja em seu determinado lugar. Você falou que sim, você foi fazer a respiração e aí se sentiu potencializado. É o mesmo processo que acontece quando assim, você vai fazer uma caminhada. Quando você vai fazer uma caminhada, você excita Prithvi, alaranjado, e isso tende a transbordar, né, e vitalizar o resto. Por isso que o caminhar é saudável, por isso que o exercício é saudável. Então você não vê às vezes o nadador, outro dia eu vi, se preparando para uma competição, aí abre o braço, fecha o braço, tal, respira assim e pá, dá-lhe pancada no peito. Só que ele está fazendo de maneira errada, né? Que ele não está controlando a respiração e está batendo. Então, tem formas de pegar
e respirar adequadamente, e aí então fazer determinadas coisas para você pegar e concentrar e reativar e fazer um processo de purificação orgânica baseado no prana, porque prana é a inteligência cósmica. O prana polarizado é o que gerou o masculino e feminino, que é o que a gente conceitou hoje como homem e mulher. Quando nós respiramos, esse prana se divide masculino e feminino, então solar e lunar. E esse andar, né, do prana no corpo humano é o que dá o que se conceitou como vida. Nós temos alguns centros de força no organismo. A respiração é um centro de força. A digestão e a absorção, segundo centro de força. A geração, procriação, força da procriação, terceiro, tudo baseado em prana, terceiro centro de força. A excreção, né? O quarto centro de força. A respiração é o quinto centro de força. E a fala, né, é o sexto centro de força, e o sétimo é o que seria os 5 sentidos, com direcionadores de nadis. E nós temos nadis principais, 9 no homem e 10 na mulher, todos baseados em prana. Olho direito e olho esquerdo, 2. Ouvido direito, ouvido esquerdo, 4. Narina direita e narina esquerda, né, que daí são ida e pingala, ida esquerda e pingala direita, 6. Sushumna, que é 7. Órgão gerador, 8. Órgão excretor, 9. Na mulher tem um 10º nadi principal, que são as mamas, né, que daí serve para dar a vida pro ser que foi gerado. Essa energia que circula, então aí para você ver, para você ouvir, para você falar, para você ouvir, para você digerir, para você excretar, para você procriar, é o mesmo prana. E o prana, né, isso que a gente chama como energia vital, ele é consciência pura. Um prana, né, equivale a uma unidade de um truti, é aquela parcela de tempo e espaço, que é uma coisa só, né, que é a própria consciência universal agindo em você, para fazer com que, se você só respirasse, né, você não teria o conceito de vida. Porque, assim, vamos supor, o teu fígado funcionando em equilíbrio com o pâncreas, né, é que vai dar o equilíbrio dos açúcares do sangue. Quando isso está em desequilíbrio, significa o seguinte: os tátuas estão em desequilíbrio e surge a hipoglicemia, a hiperglicemia, diabetes, as coisas assim, e são só desequilíbrios orgânicos dos tátuas e da respiração, né? Então, são inteligências, e o meu fígado, ele em si, se eu não respirar, ele não sabe a que veio. Meu rim, se eu não respirar, ele não sabe a que veio. A inteligência desses centros. Elas necessitam a inteligência do que eu considero, e não é só pelo ar que eu respiro, é pelo prana, porque o prana dá a consciência divina que mantém esses reinos, esses conglomerados elementais, que são aqueles órgãos que exercem uma função. Por assim, a gente conversou outro dia, a visão não é o meu olho, a visão é um complexo que vai desde aquilo que reflete a luz e que eu traduzo, e que daí Tejas vai criar um símile na minha mente, né, até o processo inverso, tanto é que ele é um karma indriyana e um jnana indriyana, que a gente conversou. Quando então eu uso inadequadamente essas forças que eu tenho em mim, da respiração à procriação, né, ou então eu interajo inadequadamente em termos de tato, o organismo reage, né? E aí então vamos colocar 2 extremos hoje, né, com relação a isso. Um da respiração, que a gente já vai falar qual é a respiração adequada, e o outro que é a questão que você perguntou, da questão do prana masculino e do prana feminino. Exato. Né? Isso é muito importante. E isso é uma coisa que, assim, é parte da... É parte das dores da humanidade, do karma da humanidade. E por que é parte das dores da humanidade a questão do masculino e do feminino, da relação masculino e feminino, homem e mulher? O homem, então, ele tem preponderantemente prana masculino, e tem em si também prana feminino. Como o cérebro do homem, ele tem prana masculino e feminino. Tanto é que daí quem fecunda o cérebro masculino do homem, né, o cérebro feminino do homem é o cérebro feminino da mulher, e vice-versa. E a mesma coisa assim, aí tem a fecundação
é mental e tem a fecundação física. Então, no corpo físico do homem tem um tipo específico de prana, no corpo físico da mulher tem um tipo específico de prana. Só que cada uma pessoa tem o seu próprio prana, né, como se fosse uma identidade... uma impressão digital. Uma impressão digital, ou uma impressão de retina. É único, porque quando eu respiro essa inteligência cósmica, ela se transforma em mim e ela adquire, né, a minha característica. Ela é o que eu sou. Eu sou o que eu sou e não eu sou quem eu sou, né? Isso fica em mim. Quando o homem vai se relacionar com uma mulher, né, aí se relacionar, no caso, de contato extraconjugal. Ou conjugal ou extraconjugal. Quando tem o contato físico, né, entre o homem e a mulher, então daí há a troca vital, há a troca astral, há a troca kármica, independente se vai gerar filho ou não. Teve contato, o contato é a troca de calor e há essa troca. E há a troca de prana. Aí é que a coisa pega. A troca de prana. E o prana masculino, né, que entra no corpo da mulher, ele tende a se alojar, que é o prana solar, ele tende a se alojar no local da mulher onde tem o prana solar, cérebro. O prana feminino da mulher, ele tende a se alojar no homem no local que armazena o prana lunar, que é o feminino, no coração. Só que assim, ele permanece, né, no corpo, porque o prana ele não é todo substituído, ele faz parte da minha existência. Isso. Então, se o homem teve uma experiência, uma relação com uma mulher, ou a mulher tem experiência com uma relação com um homem há 1 ano atrás, há 5 ou 10, nele ainda tem aquele registro. Por isso que ele é o resultado, né, do que ele é e das pessoas as quais ele conheceu. Ela é o resultado do que ela é e das pessoas as quais ela conheceu. Só que deu o seguinte, quando daí, e hoje daí, e a causa do mundo está um pouco tumultuado hoje, então aí, se o homem vai se relaciona com uma mulher, né, prana lunar hoje, e amanhã vai e se relaciona com outro, e a relação pode ser e beijar na balada ou ficar, como se fala, né? Não precisa, né? Não necessariamente é você ir e ter uma relação sexual, mas nessa troca, né, aí então o prana daquela contraparte vem e vai se alojar em você, processo absolutamente normal, é uma troca. Tudo funciona com troca. Só que o prana, né, já individualizado de um ser humano, né, o prana feminino, ele vai ser não compatível com o mesmo tipo de prana feminino. Então, por assim, se no homem, então, existe um ou mais ou N pranas feminino de relacionamento, de experiências com outros seres humanos da outra hierarquia, né, do feminino, isso convulsiona o processo de criação mental, né? Na mulher, se existe, né, então, mais de um prana masculino, né, ainda ativo, isso convulsiona o processo de exteriorização do amor fraterno. Cristaliza a mulher e embrutece o homem. Por isso que a mulher daí, ela, tanto a mulher quanto o homem, né, mas a mulher porque ela funciona mais baseada na intuição, então ela reage à presença, né, de algo que ela não deseja. Ela percebe que alguma coisa aconteceu. Porque essa chamada choque, intuição feminina. O choque das duas energias. É um choque cósmico, um choque vital. Duas energias com identidades diferentes coexistindo no mesmo organismo, tentando fazer a mesma coisa com forma diferente, porque assim, o meu prana solar, junto com o prana lunar que eu tenho em mim, ele tem uma tônica de realizar as transformações no meu organismo. Agora, se eu tenho 3, 4, 5 pranas solares em mim querendo fazer a mesma coisa, ninguém vai fazer. Ninguém serve a mais do que o Senhor ao mesmo tempo. Não precisa ser batom nem nada, é a própria energia que fica impressa. E aí isso interfere no processo de criação mental e interfere no processo de exteriorização de amor fraterno, embrutecendo tanto o homem quanto a mulher, né, e fazendo uma mistura kármica, e aí os seres gerados, né, nessas condições, eles são filhos não daquele homem nem daquela mulher, eles são filhos daquele conglomerado, porque o prana solar e o prana lunar, eles vão interagir para dar todas as direções, né, e gerar o torvelinho que vai criar a matéria física, vital, astral, mental, que vai compor o novo indivíduo.
Então, essa questão então daí dos relacionamentos e daí da convivência homem-mulher, por que todas as tradições, mesmo as antigas, elas falam a respeito disso, né? É porque nisso está a rigidez oculta do ser humano. Não tem a ver com religião, com pecado, com essas mentiras que inventam. Tem a ver com a manutenção de um organismo rígido cosmicamente. Rígido cosmicamente. A contrapartida disso, no caso da respiração, é como que eu posso querer ter pensamentos elevados, ou que a minha mente funcione adequadamente, consiga criar o que eu queira e agir e interagir no mundo invisível, se eu não tenho vitalidade para isso. Aí vem a questão da respiração. Então, a respiração, ela tem, são 4 tipos de respiração, né? Então, tem a respiração que é a usual hoje, que se chama respiração superior, que é aquela onde a pessoa está com o abdômen contraído e respira assim. Só movimenta aqui, só nessa região, e só enche de ar só o terço superior do pulmão, né? Causa um dano muito grande porque você inibe o movimento nessa região, e quando você respira uma respiração completa, você faz com que o diafragma massageie os órgãos, além de você fica pleno de prana, você faz com que daí esse movimento do diafragma, ele massageie os órgãos, né, que você tem na região do abdômen. Então você faz com que tudo fique rígido, né? Seria o equivalente a você ir para uma academia. Um exercício para os seus órgãos. Eu nunca fui para academia, sabia? Mas eu estou pensando seriamente, nunca entrei em academia, mas estou pensando seriamente. Eu também demorei 60 anos para entrar numa. E estou gostando. Então só falta mais 7. Então, essa respiração completa, ela vai ajudar a massagear aqui o abdômen. Então, essa respiração do terço superior, ela é desaconselhável, né? Porque você não tem vitalidade. Não tem energia para realizar, você precisa dormir muito, você fica jogado no sofá, esse tipo assim. Tem a outra respiração que você respira, abre um pouquinho aqui o peito e movimenta essa região aqui da clavícula. Então você faz respiração média, né? Também é desaconselhável porque você ainda fica sem ter uma parte do pulmão plena de prana. Tem a respiração, que é a respiração integral, que é você respira nos 3 terços, exatamente, mas enchendo primeiro a parte de baixo do pulmão, depois a do meio e depois a de cima. Isso é adequado, né? Em termos de evolução. Agora, em termos de iniciação, aí tem a outra respiração que é adequada, que é você fazer essa respiração plena, completa, mas consciente do que você está fazendo. E é aquela respiração que a gente conversou uma vez, eu acho, que é aquela que é feita em 4 tempos. Então, isso você tem que reter, inclusive, né? Você tem que ter retenção. Respiro, retenho. Retém. Expira. Expiro. Retém novamente. E assim vai. E veja que uma coisa fantástica é o seguinte: o máximo da ação do Akasha Tattva no organismo é quando você expirou e está sem nada de oxigênio dentro. Que é como agora, estou conversando contigo, tendo feito uma expiração completa, a gente está tendo ideia, estou conversando e não morri, e não respirei ainda. Né? Quando eu respirar, eu vou te falar. Então a gente pode pegar e fazer com que eu fique vazio de oxigênio e fique tendo ideias e parando. Agora eu vou respirar. Quando eu respiro profundamente, né, quando eu respiro adequadamente, isso é mais do que a função orgânica, é uma função mental, porque eu estou trazendo o cosmos para dentro do meu organismo e vivificando todas as inteligências que me compõem, gerando órgãos que vai fazer com que eu tenha força para gerar pensamento, intuição, interligar, vital, astral, mente concreta, Atman, Buddha, manos, compreender. Isso é que eu estou fazendo. Só que, quando eu tiver, isso é uma coisa importante para quem está em uma escola de iniciação, quando eu estiver assim, meditando sobre alguma coisa, no momento em que eu for meditar ou criar mentalmente alguma coisa, não coincida com uma respiração profunda, porque o respirar profundamente é uma função mental, e aí se você estiver criando mentalmente junto com uma respiração profunda, você cria, e quando cessa aquela respiração, a tua criação se desvanece. Então sempre você tem que controlar esse tipo de procedimento. Então essa respiração daí, do respirar
integralmente e prender a respiração, né? Expira e prende, essa é a respiração adequada. Então você recebe adequadamente prana solar, prana lunar, quer dizer, prana solar, prana lunar, que vai pegar e se separar, e aí vai fazer o giro no teu organismo, vai fazer com que os tatos ajam adequadamente. E daí você sabe, né, quando eu vou expirar, pela distância da minha respiração, eu sei qual é o tato que está em atividade, né? E o tattva, ele muda a cada um gari, que é 24 minutos, né? Então, ó, se tiver até aqui, eu tenho vayu, né? Se tiver mais, né, aí eu tenho tejas. Se tiver mais um pouquinho, eu tenho apa. Se tiver mais para baixo, então já... Pode parecer difícil, mas é tudo questão de hábito, né? Você consegue identificar exatamente que tattva está agindo no teu organismo agora. Se você identifica o tattva que está agindo no organismo agora, e se você sabe qual é a narina que está funcionando, você só não cria cosmicamente o que não desejar. Olha só que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta de um telespectador. Tem uma pergunta minha que também é mais ou menos similar. O que acontece com as pessoas que usam esse descongestionante nasal ou a placa que vende na farmácia para os jogadores de futebol, aquele de dilatar as narinas, né? Prejudicando o processo de respiração? Quem fala é o Humberto de Bauru, em São Paulo. E a minha pergunta é o seguinte: as pessoas que são entubadas ou que têm respiração artificial. Então, as duas perguntas dele e mais a minha, eu acho que cabe uma resposta só. Primeiro, a pessoa que está entubada ou que está fazendo respiração artificial, ela chegou num processo de doença, né? Perda de controle da doença e pré-morte, exatamente, veja como é que é a coisa, por uma disfunção, né, do equilíbrio respiração tattva, só isso, né? Porque assim, a respiração lunar e a respiração solar, elas correspondem ao sistema o simpático e o parasimpático, né, que é o que dá a autonomia e o controle, né, que é o complemento que seria o sistema nervoso central, o sistema cérebro-espinhal. A respiração solar e lunar, só ela em si já permite você fazer um equilíbrio nervoso. Então, assim, se a pessoa ela é simpático-tônica, né, ou vagotônica, né, ou tem um problema qualquer de estresse, só o controlar a respiração e, se for necessário, mudar artificialmente a respiração de uma narina para outra, você já resolve aquele caso. Muito que por bom. Outra via teria que ser resolvido com calmante, com qualquer tipo de coisa. Se a pessoa está com uma febre muito intensa, aí você coloca deitada do lado direito para baixo, assim, pro lado direito na cama, vai ativar o lado esquerdo, vai forçar a respiração lunar, tende a diminuir a febre. Se além disso você vai ver qual é a respiração, qual é o tato que está funcionando, e você muda artificialmente a respiração para o lado esquerdo, na hora em que está funcionando o apas tattva, né? Independente de qual febre, você da infecção mais profunda, a gripe mais amena, ela cede. Então, sempre essa combinação tato e respiração, ela dá a rigidez, ela dá o que a gente conceitou como saúde. No caso de quem está entubado, já está fora desse processo, daí tem que tomar um remédio de assistência médica externa para ter uma condição mínima orgânica para voltar a ter condição de se autogerir. Então, no caso desses que daí então usa descongestionante nasal, né, ou então o dilatador para poder respirar? O dilatador ele não deve alterar a alimentação, a respiração, a alimentação do ar, né? Porque se você vai dilatar a narina, você vai aspirar mais, mas não vai mudar um lado direito ou um lado esquerdo. Do outro, exatamente. A mesma coisa se você está com uma narina entupida ou as duas por causa de um processo gripal e você usar um descongestionante, ele vai descongestionar e vai funcionar mais uma que outra. Só isso? Então, não tem nenhum prejuízo em usar isso. Bom, nós estamos quase em cima eu acho eu queria recomendar isso. Assim, então a gente conversou 2 horas sobre esse assunto e é um assunto que tem em si todo o segredo da existência humana e da existência cósmica, da longevidade humana, da longevidade cósmica, da consciência cósmica e humana no organismo humano. E é um conhecimento
de simples, de fácil assimilação. Não precisa ser um yogi perfeito e dominar começar, os 8 poderes da yoga e levitar. Não precisa isso, isso é bobagem, não precisa. Nosso momento evolucional não precisa. Agora, precisa que você saiba o que acontece quando eu respiro, quando isso, que tal, o meu pâncreas, o meu baço, o que vai fazer a respiração. E marque num caderno, então, ó, não precisa ficar o dia inteiro sem fazer nada controlando a respiração, mas olha assim, ó, agora ainda estou com a respiração na nariz. A minha altura está aqui, no dia, vê até onde vai a ventilação, que né? dia que é hoje? Hoje é dia 5. 5, então, de... Quinta-feira, 5 de janeiro. 5 de janeiro. 21 horas, minha respiração está pela narina direita. Amanhã eu me lembro, ó, no dia 6, às 11h30, está pela narina esquerda. E vou montando. Criar o hábito. Então, devagar, eu crio o hábito de ver isso. E no criar o hábito de ver e no corrigir a respiração, você estabelece um fluxo de vitalidade que muda radicalmente a vida e a maneira como a vida é vista. Depois, óbvio, você vai conseguir medir com o tempo. É um aprendizado como outro qualquer, é um exercício. Ver qual é o tato que está funcionando, né? E aí depois, então, essa combinação de tato e respiração, então ver o que pode fazer e o que não pode, e devagar vai adquirindo conhecimento sobre isso. Então, a nossa intenção aqui era mostrar para vocês que, acho que um dia a gente conversou aqui, eu tinha falado que o conhecer a questão da fisiologia do ser humano é uma das chaves da iniciação. E não adianta você querer se preocupar com a coisa cósmica se você não sabe nem o que acontece no cosmos que tem em você mesmo. Então, por isso, é muito relevante essa questão da respiração. E é um assunto vasto, né? Não complexo, que devagar vai vir na medida da necessidade de cada um. E nossa intenção aqui é só fazer com que vocês vejam que existe. E aí cada um procura o seu próprio caminho. É isso aí, Jorge. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Para você que esteve conosco. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, um feliz sempre. Fiquem em paz e respirem como seres humanos.